Deus pega a gente improvável para cuidar do todo. Havia um homem chamado Ezequiel. E em meio a tantos relatos e tantos cenários, em meio a esse chamado cativeiro babilônico, esse homem, talvez um dos momentos mais difíceis da sua vida. Você vê isso lá em Ezequiel 24. Ele estava com um cenário tão caótico, perdido a sua esposa, então viúvo, não só pregando sobre dor, mas vivendo dores. E isso tem muito a ver com o entendimento profético acerca da vida comum, porque tantas vezes nos posturamos profeticamente sobre determinados assuntos, estando esfacelados. Pessoas de oração sabem o que isso significa. Pessoas comprometidas com a causa do Senhor sabem o que isso significa. E aí Deus usa essas pessoas improváveis em meio ao cenário caótico, como resposta de esperança àqueles que talvez já não têm mais nenhum tipo de esperança. Parece que Deus devia usar os perfeitos, os bem-sucedidos, aqueles que têm alguma coisa na conta bancária para ser inspiração para a gente que está doente, por exemplo, assim como a minha Vivi falou aqui sobre questões ligadas à depressão de quem tem dinheiro. Não podia ser perfeito, ter dinheiro e ser cheio do Espírito Santo? Não se trata de um cenário óbvio, mas se trata da forma com que Deus resolveu fazer, e eu e você não temos controle sobre isso. No meio dessa crise de identidade, ligada à geração, ligada ao povo, sempre há essa comparação que coloca a gente para pensar o que é o óbvio e o que não é o óbvio. Deus vai fazer dessa forma. Aí Deus vem e bagunça tudo. Levanta um Ezequiel cheio do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo com uma vida marcada. E a autoridade de Deus estava sobre ele, para evidenciar o cenário de uma nação que estava completamente perdida. Neles não havia terra própria, neles não havia autoridade, neles não havia fé, neles haviam somente lamentos. E em meio a esses lamentos, eu te convido para você abrir junto comigo a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Pense que enquanto você abre a sua Bíblia, a gente também vai colocar aqui no nosso virtuoso Visioncast. Estou lendo a versão NVT. Você vê que há uma sensação de um trauma nacional, uma sensação de abandono por Deus, uma perda de identidade, isso tudo somado a uma crise de fé. Esse é o cenário de Ezequiel, esse é o cenário que o Senhor vem com essa forma sobrenatural nos visitar nessa manhã. Esse povo não estava apenas num contexto geográfico, era muito mais do que isso. Ezequiel capítulo 37, versículo 1, em primeiro diz, a partir do versículo 1 diz: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Pode passar. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? E eu respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano: soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Pode deixar esse texto aqui parado, por favor. A vidência profética não tem a ver somente com observação, mas com discernimento. Esse discernimento tem a ver com a capacidade de não somente observar, mas ver, entender. A partir do momento que se entende, ter a capacidade de explicar. É por isso que a vocação profética às vezes é tão confusa, por causa de interpretações
religiosas. De que alguém que caminha debaixo desse manto profético precisa ser alguém de muitos mistérios e de pouca revelação e instrução. Profetas que dobram os seus joelhos para ter uma palavra, um versículo de vitória para aquele dia, ou quem sabe algo de livramento. Mas não necessariamente essas bases estão firmadas na agenda que o Senhor tem para esse tempo. Profetas que não gastam tempo com Deus, gastam tempo com a vibe da lacração do momento, para poder obter algum tipo de vantagem em cima do que dizem saber. A vida com Deus através de um manto profético exige uma entrega tão profunda que só pode ter bons resultados se o indivíduo que deveria ser o foco, o holofote, que deveria ser o ápice daquele superstar, simplesmente decide sair de cena e não ser o protagonismo de nada, não ser o protagonista de nada. Você entende o que eu estou falando? O manto profético está sobre pessoas que não querem o protagonismo, não negociam seus valores e não fazem desses valores moeda de troca. Talvez nesse tempo nós temos visto mais pessoas bem-sucedidas tendo recebido tantas profecias ou profetadas do que pessoas que talvez não tenham o que dar. Só Deus sabe o que seria um Daniel Vorcaro congregando numa igreja evangélica, porque esse cara definitivamente deveria ter muitos privilégios, ou teria muitos privilégios, se estivesse congregando numa igreja, porque pastores buscam um José de Arimateia para fazer o seu projeto de vida acontecer. Havia um homem chamado Naamã. Esse homem chamado Naamã estava leproso. Estando ele leproso, estava fora de todo qualquer contexto de convivência. Esse homem ouve do conselho de quem estava por perto e vai até Israel, porque lá sabia que havia um homem de Deus e sabia que havia cura naquele lugar. Aleluia! Isso é muito forte. Quando ele chega naquele lugar, havia um profeta, havia alguém à sua volta também no seu conselho. Diferente de Naamã, o conselho em volta do profeta não era puro. Naamã recebe uma instrução do profeta de se banhar 7 vezes no rio, se ofende com isso, e o conselho mais uma vez à sua volta diz: se ele pedisse outra coisa mais difícil, você faria. Por que você não faz isso? E detalhe, o apontamento profético do profeta foi mais ou menos assim: é isso que você precisa, é isso que você vai ter, Deus abençoe, um abraço. Não houve naquele homem de expressiva riqueza toques de trombetas celestiais, anjos barrocos, violoncelo, violino tocando, porque um homem rico chegou na igreja. A instrução foi dada. E não é que aquele homem, ainda que ofendidinho, não tocou trombetinha para mim entrar na igreja, eu não vou ficar aqui, eu vou lá onde toca a trombeta para mim. Aquele cara foi curado. E foi de um jeito muito estranho. 7 mergulhos. O cara levanta limpo. Aí fica uma dica para você. Quando você se sentir meio ofendidinho com o que vem de Deus para sua vida, engole o orgulho. Vai e faz. O Senhor está te curando. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei. como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir
Senhor, eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas asas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas asas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo. na mão do teu poder. O Espírito Santo conduziu aquele homem ofendido por causa de um conselho maduro. Ele foi curado. Tão logo todo aquele conselho toma forma e aquele homem de muitas riquezas, de muitas propriedades, retorna até o profeta. Ô, de casa. Ele tinha carregamentos de ouro. Ele tinha muitas virtudes, muitas virtudes financeiras. Coisa prática. Não era o depois eu volto aí para agradecer. Se der tudo certo comigo, eu volto para agradecer. Não. Está aqui. Eu trouxe tudo isso aqui para você, profeta, porque eu fui curado. Irmão, tem profeta nessa nação que construiria um busto da pessoa e colocaria na frente da igreja para que ela fosse idolatrada pelo resto da vida, de tanto dinheiro que era. E eu aqui só querendo pagar a conta de luz. Sabe o que o profeta disse? Não preciso de nada não. Deus sabe quantas vezes essa casa respondeu a pessoas que perguntaram: pastor, está precisando de alguma coisa? Não. Talvez por algumas falas, alguns textos, algumas posturas, alguém olhe e diga: meu Deus, a gente está sempre precisando de alguma coisa. Não, irmão, tem vezes que tem gente que liga para cá e pergunta se a gente está precisando de alguma coisa. E a gente diz: não. Diferente do conselho de Naamã, o conselho do profeta, quando aquele homem sai com todas as suas riquezas, vai atrás daquele homem, porque viu em todo aquele contexto, naquelas virtudes financeiras, a possibilidade de se apropriar daquilo que não estava na agenda de Deus. Então entenda, a agenda de Deus na sua vida, às vezes ela pode te ofender. O apóstolo Luiz diz que Deus ofende a mente para revelar o coração. Como a gente lida com isso? Depende de onde você quer chegar na sua fé. Porque eu não acredito em ofensas intencionais. Eu acredito que uma vez governados pelo Espírito Santo, um ambiente como esse pode nos conduzir. E talvez essas falas de alguma maneira despertem em você algum tipo de repulsa sobre o cenário atual da igreja no Brasil, sobre o cenário atual na igreja nos Estados Unidos, sobre o cenário atual da igreja em qualquer lugar da face da terra. A igreja do Senhor é a igreja. Agora, se você está procurando da parte de Deus uma resolução profunda nos seus dias,
Talvez esse ambiente profético aqui, de coisas improváveis, pessoas improváveis, cenários improváveis, ossos secos espalhados por muitos lados. Assim como você veio no seu carro, murmurando da sua fé e pensando em mudar de estratégia para o seu próximo ano ou seu segundo semestre. O Espírito Santo levanta pessoas que são convidadas para observar o cenário de caos e transformar esse cenário de caos sem ter protagonismo nisso. Essa mensagem é para quem quer amadurecer na fé e não só para quem quer conquistar algum benefício. Interessante que o cenário de Ezequiel era um cenário de ossos sequíssimos. Não eram ossos convencionais ou simplesmente secos, eles eram sequíssimos. Em meio a esse contexto, você vê que, somado à identidade de um povo, era muito pouco que se tinha para se apegar acerca da esperança. Quando o Senhor reúne os seus, é para que essa diretiva coletiva fique impregnada num senso de missão pessoal. Em alguns momentos você vai ter que elevar o nível da sua intimidade com o Senhor, da sua consagração, dos seus níveis de jejum, seus níveis de oração, para que o nível de palavra dentro de você tome um sentido maior, para que você não seja um desesperado, para que um homem de Deus toque na sua vida, mas que você entenda a autoridade e a maturidade em ser um homem, em ser uma mulher de Deus. Porque talvez, para a remissão dessa nação, o Senhor vai usar lugares improváveis e pessoas de pouca visibilidade. Porque aí, aquilo que é seco, aquilo que é sequíssimo, aquilo que está destruído, aquilo que é trauma, acaba encontrando um eixo de cura e transformação. Como é que está a tua vida, hein? Por um bom protocolo relacional, quando pergunta se está tudo bem, é normal a gente dizer, está tudo bem. Às vezes a olheira denuncia, a maquiagem não consegue resolver, homem que não usa maquiagem então não tem muita manobra para fazer. A questão é como está a sua vida? Como tem sido seus dias? De que forma que você tem lidado com a intimidade no seu relacionamento, na sua casa? Em meio a isso, o Senhor tem pessoas que são confiadas ao ministério, que resolvem sair do seu núcleo fechado para se abrir ao todo. Sair do seu núcleo pessoal e se abrir ao todo, como resposta de cura, com uma postura profética, apostólica, evangelística, pastoral, uma postura de ensino, uma postura convicta que somente o Espírito Santo é capaz de dar. Entenda que na dinâmica do Senhor, esses 5 ministérios se aplicam de uma maneira muito simples, mas muito clara. Efésios 4 fala de uma diversidade de características. Essa diversidade de características são movimentos distintos, ministeriais, que Deus tem em favor do corpo. Entenda, Deus não levanta um pastor para uma igreja. Se Deus faz isso é porque está fora de um eixo aqui. Porque homens e mulheres são levantados para o corpo de Cristo, que vai muito além de uma igreja local. Eu repito, falamos a um território, mas temos responsabilidade sobre uma igreja local. Deus dá homens e mulheres para a igreja, para o corpo de Cristo. Deus não dá homens e mulheres para o funcionamento do altar e se isolar nisso. Deus dá homens e mulheres para o todo. E quando você observa em Ezequiel 37, a virtude profética desse homem que decide obedecer a Deus, dizendo, tu sabes, então libera. Se tu acessa o meu coração, disse Deus a Ezequiel, se você acessa os meus pensamentos, em você está inclusive a oração profética que precisa ser feita. Não chegue a Deus para orar sobre um assunto naquilo que vai dentro de você.
Coloque para fora tudo que tem que colocar. Agora, em algum momento, enxugue as suas lágrimas e diga: Senhor, Tu sabes. Aí você acessa o coração dele e você vai ver o desfecho que ele tem para tudo aquilo. Aí você profetiza e as coisas acontecem. Se ministérios são movimentos, podemos entender no estrutural dessa mensagem no processo de cura e restauração para os nossos dias, para os nossos familiares, para a nossa casa, para as pessoas que amamos, aonde trabalhamos, para os nossos negócios, para tudo isso. Que todos aqueles ossos reunidos, eles são parte de um movimento evangelístico. E pode se entender sim como uma leitura evangelística da coisa. O evangelista, ele agita por natureza. O evangelista, ele faz barulho por natureza. Às vezes não dá nem conta tanto barulho que fez. Deus usou, movimentou muitas coisas. Quando você vê aqueles ossos, você vê barulho, barulho, agito, barulho e agito. Por favor, Mevan Ibirapuera, não cesse o barulho. A gente anda muito quieto. É necessário que saiamos para fora e façamos mais do que viemos fazendo. E não se trata de ministério A, B, C ou D. Esses dias o pastor Marcos Célio, junto com a pastora Ingrid, junto com os irmãos da coordenação dos adolescentes, foram até um orfanato. Passaram a tarde lá, né? Se reuniram aqui na igreja sem muito agito, mas internamente promoveram um barulho. E esse barulho gerou um engajamento e passaram a tarde lá, levaram comida, levaram presente, levaram um monte de coisa. Difícil foi sair de lá depois, não foi? Aonde estão as fotos nas redes sociais? Não estão. Não é? Fala um pouquinho pra gente como é que foi. Eles não deixavam a gente tirar fotos, né, para proteger as crianças. Algumas crianças lá estão protegidas pela justiça. Mas o que mais surpreendeu, acho que todo mundo que foi lá, é que as crianças eram muito carinhosas. Muito carinhosas. Chegar, abraçar, querer brincar. Aí vinha, passava o tempo, aí começava. E a instrução era não ficar perguntando por que tinha acontecido para estar ali. Mas a leveza, sabe, deles, até estereótipos que a gente tinha acerca do orfanato, foi tudo quebrado por um movimento simples. Os adolescentes ali, eu nem fiquei me preocupando muito, eles estavam brincando, jogando bola, pulando no pula-pula. Foi muito bom, muito, muito bom. Uma experiência maravilhosa. Extraordinária, extraordinária. Evangelismo, ação social, missões, não é de ministério A, B, C ou D. É o movimento da casa. É o movimento do corpo de Cristo. Quem dera todos os ministérios da casa, pelo menos uma vez por ano, tivessem uma agenda específica voltada a evangelismo, a missões, a ações sociais em determinados lugares. Não, pastor, mas já está muito corrido, a gente está fazendo muita coisa. Vou te dar um conselho para você que faz alguma coisa aqui na casa. Não me fala isso. Porque se isso está acontecendo é porque você se enfiou nisso. Eu paro tudo na hora, só para você viver o que Deus tem para a sua vida. Não é o muito fazer, é fazer de forma correta. Esses ossos podem ser aplicados por evangelistas por causa do barulho, assim como os nervos têm uma referência sobre a maestria, sobre o ensino e o conhecimento. Irmãos, toda quinta-feira nós nos reunimos aqui na igreja para aprender da palavra, para aprender sobre bases e fundamentos corretos. E isso vai só ampliar no próximo semestre. Está crescendo, está sendo bom, está sendo maravilhoso. Por que que esses nervos são relacionados aos mestres? Porque é onde dá a liga. Não se trata somente de ossos, aí fica aquela figura de cinema, o esqueleto. Sem os nervos não há essa conexão. Assim como a carne está relacionada ao ofício pastoral. Não existem pastores que não sabem se relacionar com a carne. Porque a carne está ligada ao cotidiano, ao dia a dia, ao que nasce, ao que morre, aos anos que passam, ao que envelhece, ao que dá certo, ao que deu errado. Pastor não desiste se deu errado. Porque pastor sabe lidar com gente, sabe lidar com a terra,
sabe lidar com a humanidade das pessoas. Assim como numa leitura muito específica, a pele, porque informa um contexto de cobertura e proteção. Não é pela cobertura ministerial, entenda, o termo cobertura ministerial é um teto, que você não pode passar dele porque você tem um teto. O apostólico tem a ver com base, tem a ver com pegar o todo e fazer com que haja então essa liga, essa sinergia de unidade. Eu não acredito no movimento apostólico que não promove unidade. Gente, Ezequiel só estava olhando para aquele cenário. Em meio àquele cenário ele viu o caos e a cura para o caos. É a igreja que é a resposta de Deus para os nossos dias. Da mesma forma o Espírito. Porque o mesmo texto diz que havia os elementos formados, mas ainda não havia o sopro dentro daquele corpo, ou daqueles corpos que estavam sendo formados e gerados ali naquele lugar. Aí nós vemos através do movimento profético, essa liberação do Espírito que preenche, e não só estimula para espasmos de fé e presságios de libertação e salvação. 5 ministérios, movimento diverso, diversidade ministerial, cura de Deus para os nossos dias. Pessoas que entendem o seu ofício e a sua capacidade e não estão limitadas por nada para o exercício do que foram chamados para fazer. É impressionante como tem se multiplicado as reuniões nos lares nesse lugar. Num tempo em que eu fui pressionado pelo Espírito Santo a parar determinadas nomenclaturas, outras mesas começaram a surgir de forma espontânea. E tão logo vocês vão perceber que o ajuntamento relacional requer pessoas disponíveis para que o Evangelho seja pregado a todos e não somente num culto de domingo. Você pode se colocar em pé, por favor? Há uma dinâmica acontecendo nesse lugar e ela vem do Espírito Santo de forma sobrenatural. Porque nós estamos sendo conduzidos além do que podemos discernir ou dissecar com a nossa capacidade humana. Porque o Espírito Santo está nos trazendo para isso. Entenda, não é sobre você, é sobre Jesus e o que Ele quer fazer através de você. Talvez você esteja desesperado para resolver determinadas coisas, mas o Senhor quer você primeiro, porque quando Ele te tiver, sabe como que Ele vai resolver todas essas coisas? Através de você. Pastor, mas eu não mereço. Quem merece? Quem é melhor? Não, pastor, o senhor merece, porque o senhor é o pastor da igreja. Não, nós não merecemos, porque nós somos encontrados por Cristo. Essa mensagem ela está mexendo no interior de muitas pessoas que encontraram um senso automático de funcionar dentro da igreja. E o Espírito está te trazendo para mais perto, remindo o seu coração, curando a sua alma, curando o seu espírito, para que você seja livre, e sendo livre, possa libertar outras pessoas. Você entende o que é a cura de Deus? A cura de Deus te liberta, para que você se torne um libertador. Não, pastor, o libertador é aquele que fez o curso lá da apostila. O libertador primeiro é quem foi livre. Levante suas mãos e feche seus olhos.